Nesse mês aqui, nós estamos falando sobre família, e falar sobre família nesse tempo é extremamente importante. O John Stott, em um dos seus livros, que é o Desafio do Cristão na Modernidade, ele fala que dessa necessidade de um ensinamento bíblico e profundo sobre família. E ele até faz um desafio aos pastores e às igrejas que esse tema deveria ser pregado constantemente, por causa dos desafios, porque o conceito de família tem sido distorcido e negligenciado nos últimos anos. E John Stott escreveu isso, talvez ali no início, talvez, dos anos 2000. E a situação, quando a gente começa a olhar em relação à família, os conceitos da família, a gente vê que cada vez piora essa questão de ser negligenciada. Por isso é importante falar, conversar, revisar o que é ser família de forma bíblica. Mesmo que isso nos cause cancelamentos, né? No primeiro domingo desse mês, o Sandro esteve falando aqui sobre os fundamentos bíblicos em relação à família, e também ele colocou aqui a questão de que a igreja é a família para aqueles que não têm família. Nós somos a família de Deus em um sentido mais amplo, e num sentido mais específico ainda, olhando de forma local, essa comunidade aqui é uma família. Nós somos uma família. Cada um aqui tem a sua casa, mas nós somos uma família quando nos reunimos aqui. E hoje, aliás, domingo passado, então, no primeiro domingo, o Santo esteve falando sobre isso, sobre a questão das bases bíblicas em relação à família. Domingo passado, ele comentou que as famílias, não existe a família do comercial Doriana. Não sei se vocês lembram do comercial, todo mundo sentava na mesa, feliz. Não existe aquele tipo de família. Famílias reais têm problemas. Passam por momentos turbulentos, alguns mais, outros em situações amenas, mas toda a família, todos que estão aqui, todos nós, já sentimos ou vivenciamos alguma ferida causada em algum momento por nossas famílias. E aí o Sandro trouxe a exposição de que o remédio que Deus nos ensinou para quando há uma ferida familiar é o perdão. E hoje o tema é sobre casa, sobre o lar, a questão da importância dos nossos lares serem conhecidos como um lugar de adoração. Lar, casa, templo ou tenda são termos e conceitos muito importantes para nós desde os primórdios da nossa fé. Dessa fé monoteísta, dessa fé que vem da religião judaica. Nas narrativas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar a importância do povo em buscar o seu lar, em estabelecer o seu lar, em estabelecer um templo depois para o Senhor, o lar do Senhor. Família e lar é uma metáfora central para entendermos o nosso relacionamento com Deus. Família é extremamente importante nos dois testamentos. No Novo Testamento, no prólogo de João, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Esse versículo, no original, ele tem um sentido, dentro da teologia bíblica, de que Deus, ele preparou uma tenda. Deus fez uma tenda, Deus fez uma casa entre nós, para Jesus morar. Uma moradia, quando Jesus encarnou. E aí depois, no decorrer das narrativas do Novo Testamento, nós vamos encontrar a questão do Espírito Santo fazendo morada em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Muitas vezes nós cantamos aqui, eu sou casa. Aquela música do Palavra Antiga, eu sou casa, lugar de Deus. Porque é isso que as narrativas vão falar, nós somos casas de Deus. Eu gostava de uma música da Vineyard, que dizia sobre Deus fazer morada em nós, aquele pedido ao Senhor, faça morada em mim. Porque é isso, Deus faz morada. Eu quero ser esse lugar em que Deus venha habitar. Então, casa, moradia, lar, são conceitos importantes dentro da teologia bíblica. Eu gosto de dizer que aqui nós somos um lar para aqueles que estão com dificuldades de encontrar os seus lares. E que isso possa ser uma verdade entre nós, que a igreja possa ser um lar para aqueles que têm dificuldade. Nós andamos na nossa sociedade, nas ruas da nossa cidade hoje, nós estávamos mencionando isso, orando ontem por isso.
Tanta gente sem um lar, tanta gente preparando as suas tendas de forma primitiva às vezes, né? Você tem que colocar uma barraca, você dormir entre calçadões, você dormir em esquinas, às vezes em avenidas. E nós precisamos ser o lar para aqueles que estão sem casa. O texto que será a base da nossa meditação hoje é o conhecido Shema, ou no original, Chamá, né, no hebraico. Então, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 em diante. Texto muito conhecido, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar. Senhor, nós lemos a tua palavra aqui. É instrução dada ao seu povo e dada a nós. Que a tua palavra possa nos edificar hoje. Que o teu Espírito possa falar conosco hoje. Porque nós precisamos de ti. Nós precisamos do Senhor, Pai. Senhor, eu oro pela vida do Hudson, em relação a essa gripe, que o Senhor possa cuidar dele e que ele possa estar restaurado para essa semana, Pai. Eu oro pela vida do André e da Fátima e por toda a família, pelo consolo, Senhor, que vem do teu Espírito sobre eles nesse momento de luto. Em nome de Jesus. Amém. Você pode estar se perguntando assim: poxa, você fez uma introdução falando sobre família, falando sobre lares, e por que você veio com esse texto do Shema? Porque o tema da nossa meditação hoje é lar, um lugar de adoração. E o Shema, ele foi e é o credo de Jesus. O Shema era uma oração que diariamente, quando se acordava ou quando ia se deitar, e ainda acontece isso entre os judeus, eles recitam e recitavam essa oração. De acordo com um especialista da religião judaica moderna, o Shema é a primeira oração que as crianças judias aprendem a fazer. Maria ensinou Jesus o Shema quando ele era criança. Provavelmente naquele lar, eles recitavam essa oração de dia e de noite. E Jesus esteve atento a essa oração. Quando ele foi questionado por um mestre da lei sobre qual é o maior mandamento, Jesus, qual é o maior mandamento que nós devemos seguir? Jesus recita o Shema. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. E se nós queremos falar de um lar, sendo um lugar de adoração, o Shema é o cerne. Ele é o core da questão da adoração. Nós devemos amar a Deus e buscar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Primeiramente, quando nós observamos através desse texto que só é possível adorar, né? Nós observando quando lemos o Shema aqui, a primeira expressão dele é ouve. Então só é possível adorar a Deus quando nós damos atenção à sua voz. Ouve, ó Israel. Ouve, ó igreja. Ouve, ó família. A família como um lugar, sendo um lugar de adoração, é uma família que dá atenção e ouve a voz do Senhor. Esse termo, chamar, no hebraico, que aparece 92 vezes apenas no livro de Deuteronômio, tem esse sentido de ouvir, de prestar atenção, mas não é escutar assim como a gente escuta um podcast indo para o trabalho. É de você internalizar aquilo que você está ouvindo. É de você realmente ouvir com atenção.
Shema Israel não é simplesmente, ouve aqui, Israel, algumas instruções que eu vou te dar. Mas é realmente prestar atenção e colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Significa como ouvir concentrado, dar o máximo de atenção, buscar entender. É o engajar de todo o intelecto ao que se está ouvindo. E ouvir é uma arte, exige atenção, né? Exige disposição de parar o que estamos fazendo e colocar a nossa atenção no que está sendo dito. Na minha casa, quando a minha esposa fala, é um shema. Porque se a gente não para o que está fazendo, se não olha para ela, ela para de falar e fala, você não está prestando atenção no que eu estou falando. E muitas vezes, ela faz isso talvez porque eu me esqueça das coisas que ela fala, né? Então ela fala, para tudo que você está fazendo, presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho TDAH, mas isso é uma outra história. Então, é uma desculpa que às vezes eu geralmente uso, quando ela fala assim, você não me ouviu? Eu falei, minha cabeça estava confusa, e aí, de repente, repete aquilo que você tinha para falar. E aí, né? Mas é verdade, quando a gente precisa parar para ouvir, a gente, né, tem que realmente ouvir, estar ali, estou prestando atenção, para não perder o tempo. Ouvir é um ato de amor. O egoísta não ouve porque só dá atenção a si mesmo, né? O egoísta ele não quer parar para ouvir o que as pessoas estão falando, ele está de olho só naquilo que ele quer falar, ele quer expressar a vontade dele, os seus desejos, os seus anseios, é aquilo que eu tenho para falar, não é aquilo que você tem para falar para mim. Por isso que uma conversa, um diálogo na igreja, às vezes é interessante, que a gente vê aquelas pessoas que vêm desabafando, e elas não querem parar para ouvir. E às vezes também no aconselhamento tem o outro lado, o pastor que só quer falar. E aí, às vezes não deixa o cara falar, o cara veio para conversar, para ouvir. Então, assim, isso mostra às vezes o nosso egoísmo, nós precisamos parar para ouvir as outras pessoas. Então, ouvir a Deus é um ato de reverência e adoração, de reconhecimento de quem Ele é, de que nós não somos nada sem o Senhor, de que nós precisamos do Senhor. Ouvir a Deus no lar significa separar tempo em nosso lar, dar uma atenção a Deus em nossas casas. Nós precisamos parar um tempo e ouvir e prestar atenção a Deus. Se queremos que os nossos lares sejam locais de oração, nós precisamos parar e prestar atenção nas palavras do Senhor. A segunda coisa que esse texto nos ensina, e se o lar é um lugar de adoração, quando a família reconhece que Deus é o Senhor, realmente, está no verso 4, né? O Senhor é o nosso Deus. É não apenas parar para ouvir, mas a gente ter esse discernimento de quem está falando é o único Deus. E quando acontece isso, nós reconhecemos que Ele é o único, nós tiramos a idolatria que muitas vezes nós trazemos para os nossos lares. E o grande problema dos lares hoje são a idolatria. Não se curvar diante de outros altares nessa modernidade tem sido uma coisa muito difícil para nós. Quantas vezes nós não trazemos outros altares para as nossas casas? E nós deixamos Deus de lado, nós paramos. O Shema era algo importante porque ele traz isso aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. E diante dele nós devemos nos curvar. Às vezes, a nossa própria família se torna uma idolatria. E olha bem, nós estamos aqui falando sobre família, que é uma bênção de Deus. Mas, às vezes, a nossa própria família, o nosso próprio lar, se torna uma idolatria. Nós colocamos a nossa família em primeiro lugar. É interessante que o Brunão, da Gabi, esses dias estavam conversando comigo, ele falou, cara, você está assistindo lá a série, o The Chosen? E eu falei, não estou vendo. E aí eu comecei a ver, eu e a Samara, a gente gostou. E uma das cenas que me chamou a atenção é como nessa dramatização, né, da vida de Jesus ali, quando o sogro de Tomé vai com a filha dele perto de Jesus, e Jesus fala assim, eu exijo dos meus muita coisa. Daqueles que não me seguem, nem tanto, mas aqueles que me seguem, eu exijo muita coisa. Na hora veio o texto, e quando Jesus falou assim, aquele que não estiver disposto a abandonar o pai e a mãe, não é digno de me seguir. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a família pode se tornar um empecilho para seguirmos a Deus.
Se nós queremos que os nossos lares sejam locais de adoração, nós precisamos adorar a Deus em verdade e em espírito e derrubar as idolatrias dos nossos lares. A terceira coisa é que o lar sendo um lugar de adoração é quando existe uma entrega total das nossas vidas ao Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa é a parte que Jesus fala ao mestre da lei, quando ele pergunta qual é o maior mandamento. Ele vai falar assim: ame ao Senhor de todo o seu coração. E aí a pergunta é: como está? Como estão os nossos corações e como estão os nossos lares em relação a essa entrega total? Adorar a Deus é amar a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Adorar é submeter toda a nossa vida a Deus numa entrega total e irrestrita ao Senhor. Então, eu volto a dizer, se o núcleo da fé cristã é esse Shema, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, nós precisamos resgatar isso em nossos lares. Lar como um lugar de adoração só é possível quando se coloca Deus em primeiro lugar. Seja lá qual for o seu lar. Aonde você mora, às vezes as pessoas falam assim, quando a gente pensa em lar, quando falamos em família, é ruim, porque tem muita gente aqui, tem pessoas aqui que não são casadas ainda, que não têm filhos, que às vezes têm dificuldades nos seus lares. Mas aonde você mora, seja sozinho ou com outras pessoas, em família ou não, só é possível você fazer do teu espaço um lar seguro quando você buscar o Senhor em adoração. Quando Deus é o centro da sua casa. E não importa com quem você mora, Deus deve ser o centro da sua casa. Então, o Shema ele traz essa base para nós aqui, esse conceito, que todos nós aqui já ouvimos. Palavras melhores em relação sobre isso, explicações, explanações, teologias, melhores sobre essa questão do cerne de Deus sendo o centro. Acabamos de passar uma série falando sobre isso, de Deus sendo o centro das nossas vidas. Mas a pergunta que fica é como nós fazemos isso de algo prático. Porque, às vezes, eu entendo isso na minha mente. Eu quero falar assim, Senhor, você é o centro da minha vida, você é o centro da minha casa, você é o centro da minha família. Mas todos nós aqui temos as nossas correrias do dia a dia. Todos nós aqui temos as nossas rotinas. E aí, como que fica isso? Como que eu vivo fazendo do Senhor o meu centro, o centro do meu lar, com as minhas rotinas? A partir do versículo 6, o Senhor nos ensina que o que deveríamos fazer de forma prática. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas, e aí vai falar sobre amarrar, sobre lembranças. Ou seja, Deus fala de coisas práticas. Isso que é gostoso e bonito do nosso Deus. O Senhor sabe dos nossos corres. O Senhor sabe das nossas correrias. E Ele sabe que, se nós não nos esforçarmos nos dias de hoje, é muito fácil nos esquecermos dEle. É muito fácil nos apegarmos a outras coisas e deixarmos Deus de lado. O que Deus está ensinando aqui ao seu povo é que a vida tem uma rotina. Poucos entre nós aqui, talvez nenhum, foram chamados para serem monges. Todos nós aqui temos rotinas. Às vezes, quando falamos de adoração, é isso aí, parece um peso. Desde que nós estávamos falando aqui sobre Jesus como um centro e sobre a vida devocional, as pessoas perguntam, isso é um peso. Eu saio daqui, às vezes, com um peso. Como que eu faço isso no meu dia a dia? Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Porque eles acham que a gente aqui, os pastores, o conselho pastoral, enfim, ou aqueles que escreveram esses livros, eles não tinham nada para fazer. Eles ficavam lá orando o tempo todo, buscando a Deus, tem uma vida sossegada. Às vezes a gente olha para a vida do pastor, alguma coisa assim, a gente acha que o cano não quebra na casa dele, já desentupiram aí sifão. Eu tenho um trauma do sifão, eu sempre falo aqui porque eu odeio trocar o sifão, desentupir o sifão. Tem coisas que na casa das pessoas, nas nossas casas, acontece a mesma coisa. Na casa do Sandro, do André, você tem luta com os filhos, você tem a rotina que você acorda cedo, fica cansado, fica doente, Dalilo? O Dudu está doente.
entendeu? Enfim, acontece as coisas. Porque nós somos todos iguais, não tem diferença. Não tem diferença. A gente sempre fala que não existe uma diferença entre aquele que está falando aqui e você que está sentado aí. Todos somos pecadores diante de Deus, todos merecemos a graça de Deus, carecemos da graça dele, todos temos os nossos afazeres, as nossas rotinas, e aquele que não tiver, você deve chamar a atenção dele. Seja pastor ou não, você fala assim, olha, se você não trabalha, você não deve comer. Chame as pessoas para a responsabilidade. A Bíblia não nos tira a responsabilidade do nosso dia a dia. O Senhor não tirou desse povo aqui que trabalhava para caramba. Eles trabalhavam para caramba. E Deus falou assim, coloque-me no centro da sua vida. Amanhã, eu não sei que hora que vai despertar o seu relógio. O meu último toque que ele dá é 15 para 6. É o último assim, fala assim, se você não acordar agora, se você não levantar agora, acabou para você. No dia de hoje. Eu não sei, mas todos nós temos as nossas rotinas. E Deus sabe que o nosso dia a dia é pesado. Mas o que o texto está falando aqui, que mesmo nesse dia a dia pesado, nós precisamos aprender a fazer pausas, usar ferramentas para colocar a Deus no centro das nossas vidas. E esse é um dos grandes perigos da vida. Quando nós não fazemos isso, o dia a dia nos consome, a rotina nos consome, nós nos esquecemos de Deus. Um pouco mais à frente do texto que nós lemos, Moisés vai dizer assim, tenha cuidado, não esqueçam do Senhor que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Nós precisamos criar memórias, lembranças, impressões que mantenham sempre diante de nós a realidade de quem Deus é e de quem nós somos e o que Ele tem feito por nós. Adoração, e aí vem a parte da adoração. A adoração vai nos auxiliar a manter ativa nossa memória de Deus e da sua palavra e das suas obras. É por isso que o Senhor, nessa parte do texto, fala de coisas práticas. Guarde a palavra no seu coração. E é por isso que muitas vezes nós falamos aqui, leia a Bíblia. Não sai daqui chegando e falando assim, eu vou ler agora a Bíblia inteira em um mês. Não sai pegando aqueles projetos, né, aquela coisa assim, Bíblia em um ano, que você começa no mês de janeiro, em fevereiro já está daquele jeito, em março já era. Se você não pode fazer isso, leia pequenas porções, mas tenha diante de você o hábito de se aproximar da palavra de Deus. Não coloque um peso em você, acima daquilo que você pode cumprir. O problema da espiritualidade hoje é esse, eu coloco um peso enorme, eu vou fazer isso, eu vou orar meia hora, eu vou orar 1 hora por dia, e você não consegue nem se ajoelhar 15 minutos. O importante é você se ajoelhar os 15 minutos. Isso pode ir crescendo na sua vida. Mantenha uma rotina de devoção a Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Faça culto domésticos. Isso é algo que tem nos ajudado lá em casa. Nós temos orado juntos. Não é algo formal ou religioso. Agora nós vamos ter que fazer assim, para tudo, fecha aí tudo, vamos orar agora. Chegou o nosso horário. Os meninos às vezes estão lá no videogame. Às vezes ficam bravos comigo. Eu chego e falo, filhos, vamos orar agora, só um pouquinho, para o jogo aí. Pai, eu falo, para um pouquinho, vamos jogar, vamos orar. Às vezes, a oração deles sai meio assim, por que Deus? Né? Mas a gente para, a gente faz isso, às vezes eu falo para o Samuel, pega o violão aí, vamos tocar umas músicas, traz uns louvores aqui para a gente. Às vezes a gente tem um devocional, algum deles lá, ou eu, ou a Sâmara, ou algum deles, a gente tem algum texto, o que você leu esses dias, o que você está lendo? E a gente sai comentando. Faça pausas na sua casa, faça pausas na sua vida. Coloque Deus na sua vida, coloque Deus no seu lar. Nós não conseguiremos ser um lar de adoração apenas vindo aqui de domingo e, sabe, essa dicotomia, essa diferença de viver aqui a questão religiosa cristã, e quando a gente sai daqui, a gente vive uma outra vida. Deus sabe das nossas vidas, eu falei, Deus sabe das nossas rotinas, mas no meio das nossas rotinas, nós precisamos colocar o Senhor, porque ou Ele é Deus, ou Ele não é, ou nós estamos gastando tempo aqui, ou Ele é Senhor das nossas vidas, ou não é Deus. Não queira brincar, Deus é Deus, Ele sabe da sua vida. Eu não quero colocar um peso, que eu falei aqui agora há pouco, a gente não quer colocar um peso religioso, de se eu não fizer isso aqui, se eu não for à igreja, se eu não estiver orando, Deus vai vir como um raio, vai. Não é esse peso. É um lance de chamar a atenção para essa devoção que nós devemos ter com esse Deus que nós falamos, que nós oramos, que nós cantamos aqui, que nós adoramos. Nós precisamos cultivar em nossos lares uma vida de adoração.
E aí você pode falar assim, mas eu moro sozinho, como que eu vou fazer um culto doméstico? Ou eu moro em uma república que não tem ninguém cristão, como que eu vou fazer um culto? Existem muitas formas de você fazer isso. Faça sozinho. Às vezes pode ser o seu caminho mais fácil, faça sozinho. Compartilhe a palavra com aqueles que, se você mora com outras pessoas que não são cristãs, seu pai, sua mãe, enfim, seus irmãos, compartilhe a palavra de Deus com eles. Não seja o cara chato, a menina chata, mas compartilhe a palavra de Deus com eles. Participe de um grupo pequeno. Nós estamos restaurando e trabalhando aqui para fazer esse grupo, esse programa de grupos pequenos aqui. Participe de um grupo pequeno. Eu não consigo fazer isso em casa sozinho. Participe de um grupo pequeno. E se ainda não tem o grupo pequeno, nós temos lá a rede social, você tem um telefone de pessoas, liga, faz uma chamada de vídeo, marque com uma pessoa, ore com essa pessoa. Ou seja, sempre existe uma possibilidade de internalizar a palavra de Deus em nosso coração. Sempre existe uma possibilidade de orarmos com alguém, sempre existe a possibilidade de cultuarmos a Deus. O que nos impede é que muitas vezes nós colocamos outras coisas na frente de Deus. Para os pais, o texto é pesado, ele diz assim, ensine com persistência aos filhos sobre Deus. É algo que Maria fez. E aqui eu gostaria de parar um pouco. Ontem nós estávamos orando aqui, e o Sandro trouxe alguns dados, e nós estávamos orando pelas famílias, e o Sandro estava falando de uma pesquisa que mostrou que apenas 6% dos cristãos fizeram a decisão por Cristo depois de adulto. 6% dos cristãos tomaram essa decisão de caminhar com Cristo depois de adultos. 94% tomam a decisão por Cristo antes dos 18 anos. E 85% desses tomam a decisão por Cristo de 4 a 14 anos. Outra pesquisa sobre quem levou a pessoa de Cristo a sério revela que 74% daqueles que foram levados à fé foram influenciados pelos pais ou membros da família. Isso mostra a importância de investirmos nas novas gerações, a importância de pregarmos para os adultos também. Então, o lar é o primeiro e mais importante lugar onde os nossos filhos serão expostos à veracidade da fé, onde eles vão conhecer o Evangelho. E aqui me chama a atenção que muitas vezes os pais não estão dando atenção de trazer os seus filhos para a igreja, não fazem culto domésticos, não falam sobre a fé em casa, trocam a igreja por qualquer outra coisa. Eu sou palmeirense, eu gosto de futebol. Alguns falaram glória a Deus, outros falaram misericórdia, outros repreenderam. Eu gosto de futebol. Poucas foram as vezes, poucas. E quando teve vez que eu fiz isso, de trocar o culto para assistir um jogo de futebol, eu fui sincero com os irmãos aqui. Uma vez, um conselho pastoral, quem que vai vir domingo? Eu falei, não, domingo eu não venho. Por quê, Silmar? Eu vou assistir o jogo. Eu vou assistir o jogo. E talvez naquele momento tenha sido a coisa mais espiritual que eu tenha feito. Eu precisava descansar, minha cabeça. A gente precisa de descanso. Eu estou falando aqui, nós não somos religiosos. Nós não temos esse negócio da religião. Ficarmos presos a essa religião. Nós somos pessoas que precisam de Deus. E precisam colocar algumas coisas em primeiro lugar. A semana passada, o Sandro falou algumas coisas da nossa família. E aí eu vou ter que não repetir, mas eu vou falar algumas coisas. Me permitam, vou ter que falar alguma coisa, porque nós crescemos no mesmo lar. Então, eu não tenho como fugir de alguns exemplos da mesma casa. Nós nascemos de um lar pobre. Meus pais eram pobres, bem humildes. E minha mãe teve 5 filhos. Eu me lembro que, quando eu era criança, chovia ou não chovia, nós estávamos na igreja. E não era uma igreja de bairro, próxima. Nós morávamos em Guarulhos. Bagulhos. Naquela época não tinha o metrô Tucuruvi ainda, nós então pegávamos um ônibus até o Tietê. E minha mãe, eu não sei porque, ela decidiu frequentar uma igreja aqui na Praça da Sé.
Então, nós saíamos de Guarulhos, pegávamos um ônibus, pegávamos o metrô, descíamos na Praça da Sé, assistíamos o culto aqui, bem perto de onde hoje é o Poupa Tempo, ali bem do lado do Poupa Tempo. Nós frequentávamos lá a igreja e voltávamos para a nossa casa à noite. Fazia sol ou chuva. A prioridade da minha mãe era levar seus filhos para a igreja. É uma das coisas que eu pego para a minha vida. Eu falo para meus filhos, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar a Deus. Não porque eu sou religioso, porque a pergunta que se vem ao falar assim, mas sua mãe era uma religiosa, é algo religioso que você está querendo dizer. Não, alguns chamam isso de religião. Eu prefiro o termo ensinar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E é isso que minha mãe fez conosco. Ela ensinou que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Então, a palavra é ensine os seus filhos, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Mas aí você vai dizer mais uma vez, eu não tenho filho, por que você está me falando isso? Aqui é uma igreja que nós temos ainda, não temos tantas pessoas com filhos. Porque talvez você terá. Se você não está planejando, de repente, não, eu não tenho esse projeto na minha vida, não é ser pai, não é ser mãe. Mas você tem uma família, você tem sobrinhos, você tem amigos que têm filhos. E a nossa responsabilidade é cuidar das crianças ao nosso redor. E como irmãos, nós devemos influenciar os pais a darem atenção e a cuidar da fé das nossas crianças. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, já que a cada dia as nossas crianças são expostas a muitas mentiras. Então vamos tomar conta das nossas crianças. Vamos buscar a Deus em nossa casa e pelas crianças aqui da nossa família espiritual. Outro ponto que Deus nos ensina nesse texto é que nós devemos modelar a nossa fé como um estilo de vida onde Deus sempre será lembrado e adorado. Vai falar sobre amarrar a lei como um sinal nos braços e na testa, prender na testa e colocar nos batentes da casa. Memoriais, nós precisamos buscar memoriais daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus está fazendo. E aí você pode fazer isso de diferentes maneiras, com diferentes ferramentas. Eu me lembro de uma situação, eu acho que eu já falei isso aqui, que o meu casamento estava passando por uma grande dificuldade. Eu não estava lendo a Bíblia, não tinha tempo para ficar próximo de Deus. E minha esposa trouxe lembranças. Quando eu ia escovar os dentes, ela escrevia no espelho do banheiro alguns versículos. Lembrança, nós precisamos lembrar. Ela colocava coisas que tinham acontecido em nossas vidas. Lembrar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, aquilo que Deus fez em nossas vidas. Fazer memoriais. Ser lembrado constantemente de quem Deus é, de quem nós somos. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou assim, como você faz para, na sua rotina, ter tempo para com Deus? Eu falo, não, eu já estabeleci, então eu tenho esse alarme, eu acordo de manhã, tenho um tempo com Deus. Hoje, assim, às vezes eu tenho que levar os meus filhos para a escola no horário que eu geralmente estaria, orando, tendo meu tempo em Deus em casa sozinho. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho a live de oração, às 6h30 da IBMA. Eu ligo, vou ouvindo no carro a live de oração, aquilo tem me abençoado, eu tenho tempo de ouvir um devocional, tenho tempo de orar. Às vezes eu estou saindo, estou correndo, é o horário tem dias da semana que eu vou andar, fazer alguma coisa, é esse horário que eu estou lá, e eu estou ouvindo. Aí eu chego à noite, às vezes eu separo um tempo. Eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi para mim, talvez não funcione para você, mas que eu coloco o meu alarme 15 minutos antes do meu almoço. Eu coloco um alarme em que eu vou parar 15 minutos antes do meu almoço, e eu vou para um local, às vezes para o banheiro, e vou ler um texto, vou orar. Porque eu quero ter essa lembrança de Deus. Eu quero trazer Deus para o meu dia a dia. Então, use ferramentas. Eu não sei qual é a ferramenta que você vai utilizar. Tem várias por aí. Use ferramentas para lembrar aquilo que Deus fez, faz e a importância de Deus na sua vida. Então, existem várias ferramentas, gente. As pessoas precisam saber, e nós precisamos saber quem Deus é para nós. Agora, até aqui, eu tenho que confessar para vocês, as heresias que eu falei até aqui, ou as verdades é do esboço do Sandro. Como eu falei, eu não era para estar pregando aqui hoje, e quando a gente decidiu que eu iria pregar, eu falei, Sandro, então eu vou pegar o teu esboço, que eu não vou ter tempo de preparar uma mensagem. Então, os créditos daquilo que você ouviu até aqui é do Sandro. As heresias
você coloca na minha conta. Mas a partir de agora, eu vou falar algo que também pode ser heresia. Como foi falado aqui no início dessa série, a igreja é a única família para algumas pessoas. Então, permita que os seus irmãos aqui da fé desfrutem do seu lar e da sua adoração doméstica. No último batismo que teve lá na IBMA, foi o batismo da Roberta e do Rafa, e também do Henrique, né? Do Rubens. Ele estava lá com a gente, e nós fomos assistir aquele batismo, e eu lembro que tinha várias pessoas se batizando, e nós estávamos felizes com aquele momento. O batismo é sempre um momento feliz e alegre, e tinha um menino, talvez uns 16, 17 anos, e lá o pastor Sidney tem aquela piscina, tem aquela estrutura, então eles se batizam, e aí geralmente ele fala para tirar uma foto do lado que a família da pessoa está, e o Sidney falou assim: aonde está a sua família? E aquele menino falou assim: eu estou sozinho, estou sem família. E o pastor Sidney falou assim, algo que naquele momento mexeu muito no meu coração. Ele falou: nós somos a sua família. E eu e Samara saímos dali, e aí nós fomos abraçar aquele menino. E eu fiquei pensando assim, a igreja precisa ser família, para quem não é família. A igreja realmente precisa deixar esse negócio de ouvir sobre isso, e nós precisamos encarnar essa palavra que nós devemos ser família um dos outros. Jesus disse que a família dele era aqueles que estavam juntos buscando a vontade de Deus. Então abra espaço do seu lar, e que o seu lar seja um lugar de adoração, onde a palavra de Deus é ouvida e obedecida e compartilhada com os seus irmãos. Talvez há pessoas aqui que estão sozinhas nessa cidade. E nós precisamos ser família para essas pessoas. Nós precisamos abrir os nossos lares. Nós precisamos parar com o nosso egoísmo. E eu confesso para vocês, eu gosto de fazer, eu gosto de ter gente em casa, mas às vezes eu estou bem cansado, bem cansado. E ultimamente eu estou andando bem cansado. E aí, às vezes, a gente marca com as pessoas, e a Samara vem com uma, a pessoa tal vai vir aqui em casa no domingo, a outra vai tal domingo e tal. E às vezes eu fico assim, meu Deus. Meu Deus. E aí eu sou lembrado disso. Eu sou lembrado que nós precisamos ser família. Que o meu descanso vai vir renovado por Deus, a partir do momento que eu abro mão da minha vida, das minhas coisas, do meu descanso, às vezes dos bens, para a comunidade, para o meu irmão que está precisando naquele momento. E muitas vezes, os nossos irmãos aqui estão precisando do ouvido, da comunhão. E é interessante que, como eu falei, eu gosto de ir nos jogos do Palmeiras, e eu vejo a torcida organizada, aqueles que estão sempre indo em jogos, ou quando você vai, por exemplo, né, fazer um esporte, alguma coisa assim, essas casas, esses lugares, às vezes elas se tornam uma comunidade, uma família, amigos de bar, amigos de uma série. E muitas vezes nós, na igreja, levantamos a barreira e que só queremos frequentar aqui, fazer as coisas aqui. Talvez esteja errado isso, gente. Porque se Jesus disse que a família dele eram aqueles que estavam juntos, buscando a vontade de Deus, talvez eu tenha que começar a pensar assim, será que o meu lar não está sendo um lar bem egoísta, estou vivendo só para mim? Eu sei que isso é difícil. Eu sei que às vezes só sobra o domingo para a gente descansar depois desse culto aqui. Mas eu gostaria de encorajar a igreja aqui a compartilhar. Se a tua casa é um ambiente de adoração, então você deve compartilhar essa adoração com outras pessoas. Fazer do nosso lar, dos nossos lares, um lugar de adoração em que nós permitimos outras pessoas entrar. E às vezes nós não permitimos, porque nós não queremos mostrar a bagunça que estão nos nossos lares. Então nós temos que pedir para Deus nos ajudar em relação a isso. Que os nossos lares aqui possam ser um lugar onde Deus é reconhecido, ouvido, onde a fé é vivida e transmitida aos filhos como exemplo, e onde existem lembretes, memoriais em nossas casas, que nos lembre quem é o Senhor e o que Ele tem feito por nós. E que os nossos lares, acima de tudo, nos nossos lares possam existir essa atmosfera da adoração. Busquem a Deus em adoração na sua casa.